Bom, turminha, dando continuidade à nossa aula de hoje, agora nós vamos pegar o material de português na semana 4 do nosso PET 3. E o tema da nossa aula de hoje é leitura e compreensão dos textos literários, tá? Textos literários são aqueles que a gente lê, pode ser, por exemplo, contos, fábulas, aqueles livros que vocês gostam de historinhas, tá? Então, são textos literários. Querido estudante, o prazer da leitura estimula a interpretação e enriquece ainda mais o vocabulário. Então, vamos lá. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente tem o prazer de descobrir novas leituras, de fazer leituras diferentes, o que acontece? Estimula a nossa interpretação. A gente consegue ler e entender o que se fala com mais facilidade, interpretar o que quer dizer atrás daquele texto, o que o autor quis dizer, tá? E sem contar que enriquece ainda mais o nosso vocabulário, ou seja, a gente conhece ainda mais palavras novas, a gente consegue assimilar novos conceitos, tudo através da leitura. Então vamos lá. Você gosta de ler? Com a prática de leitura, você amplia o seu vocabulário e melhora a escrita. Sim, outra coisa muito importante para quem tem o hábito de ler e gosta de ler é que além de ampliar, ou seja, de aumentar o seu vocabulário, de você descobrir palavras novas, você também melhora a sua escrita. Você passa a escrever palavras que antes você não tinha tanta facilidade, que você não tinha tanto conhecimento, você começa a escrever melhor a partir do momento que você ler mais. Olha só como que o universo da leitura nos ajuda muito. Eu vou mandar para vocês o link dessa historinha dos viajantes e o urso lá no nosso grupo para vocês assistirem essa historinha, tá? Aprender a lição que nos conta essa fábula para a gente poder fazer atividades, tá bom? Então vamos lá. Observe a imagem e complete a história. Os dois viajantes e o urso. Em um dia, dois viajantes deram de cara com um dos animais mais perigosos daquela floresta. Então vocês vão completar aqui. Que animal que era esse, que segundo aqui o texto era o mais perigoso da floresta e que os viajantes encontraram? O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas Então, olha, aqui em cima a gente falou do primeiro viajante. O primeiro viajante se salvou escalando uma árvore, mas Então, vamos completar a palavrinha aqui, olha. Nós tínhamos dois viajantes. O primeiro se salvou escalando na árvore e o segundo, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no... Por isso que eu falei que vocês têm que assistir o videozinho, que vocês vão saber qual palavra completar aqui, tá? E fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar sua orelha, mas convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: o que o urso estava cochichando em seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar duas vezes antes de sair por aí, viajando com gente que abandona os... Gente, esse espacinho aqui ficou um pouco pequeno para vocês escreverem a palavrinha certa. Então, vocês podem escrever embaixo aqui, tá? Na linha de baixo, debaixo dos aqui, você pode escrever a palavrinha, tá? Então, olha, com gente que abandona os... A palavrinha que vocês vão descobrir assistindo ao vídeo, na hora do perigo. Moral da história. Então, olha, isso é uma fábula e geralmente as fábulas nos trazem alguma moral, ou seja, algum ensinamento. A desgraça põe à prova a sinceridade e a amizade. Ou seja, gente, o que quer dizer aqui? Quando a gente está em apuros, quando a gente passa por algum problema, algum momento difícil, é que a gente realmente descobre quem são os nossos verdadeiros amigos ou quais são eles. Por quê? Os amigos verdadeiros, eles não nos abandonam, eles não nos deixam sozinhos no momento da dificuldade. O que eles fazem? Eles ficam ao nosso lado, eles tentam nos ajudar, não é mesmo?
a história do urso mostrou que quando os dois viajantes estavam em apuros, o que aconteceu? Um logo pulou na árvore sozinho e nem se lembrou de ajudar o outro amigo, que teve que fingir-se de morto para o urso perceber que ele estava morto e ir embora. Quando ele disse, senhora, que o urso contou no ouvido dele aquela lição ali, ele estava ensinando para o amigo dele que, na verdade, quem é amigo de verdade não abandona o outro nos momentos difíceis, tá? Então, vamos lá, banco de palavras. Nós temos aqui as palavras amigos, chão, urso, segundo. Então, nós temos 4 palavras aqui em nosso banco de palavras, tá? Vamos lá. Você gosta de ler? Qual é a sua história preferida? Então, vocês vão falar para mim qual é a história preferida de vocês. Só voltando aqui um pouquinho para vocês, esse banco de palavras aqui, gente, que eu explicar para vocês, são as palavras que vocês vão completar onde está faltando aqui no texto, tá? Então, cada um desses traços aqui, onde vocês vão completar as palavras, vocês vão escolher quais são essas palavras aqui, olha. Vocês vão completar com amigos, chão, urso e segundo, tá? Então, naqueles espaços em cima, vocês vão colocar na ordem certa essas palavras, tá bom? Então, vamos lá. Número 2, você gosta de ler? Qual é a sua história preferida? Então, você vai contar pra gente aqui qual é a história preferida sua, se você gosta de ler. Número 3, quais são os personagens da história que você acabou de ler ou de ouvir, né? Quem ouviu a história aí no YouTube vai falar pra mim quais são os personagens que ouviu. E também quem leu aqui junto comigo, né, gente? Então, quais são os personagens dessa história, dessa fábula que a gente acabou de ler? Número 4. Ilustre cada um dos personagens e escreva abaixo de cada um uma característica dele. Então, o que é característica? É você falar uma qualidade, um atributo, um traço ou jeito de ser. Ou seja, você vai falar como que é esse personagem, uma característica dele. Alguma coisa que você percebeu dele, tá? Como ele é, tá bom? Então, vocês vão desenhar aqui os personagens, né? Os dois viajantes e o urso e escrever alguma característica, tá? Número 5. Se você fosse o amigo na história, o que você faria para ajudar? Escreva uma boa ideia. Então, faça de conta que você é aquele viajante que subiu na árvore, só que você não vai subir na árvore. Você vai tentar ajudar seu amigo. O que você faria para ajudar seu amigo? Número 6. O que você entendeu da moral da história? Lembra que eu falei com vocês, quando eu terminei de ler, que toda fábula geralmente nos traz alguma moral, algum ensinamento? Então, qual é o ensinamento, qual a moral que essa história aqui vocês entenderam, tá bom? Então, façam atividade com capricho e um abraço para vocês.